Olá, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de Auguste Comte e o positivismo. Veremos inclusive que o positivismo está mais presente na nossa vida do que possamos imaginar. Bom, primeiramente, nós temos que entender o contexto no qual essa ideia surge. O contexto ele diz muito sobre a ideia e do porquê do seu corpo sistemático ser daquela forma. Bom, após a Revolução Industrial do século XVIII, a ciência e a técnica elas tornaram-se aliadas, o que provocou mudanças que jamais foram pensadas. Basta lembrar que antes da máquina a vapor era usada apenas a energia natural, ou seja, a força humana, a das águas, enfim. E por mais que tenha havido certos avanços nas técnicas adotadas pelos povos ao longo dos anos, nunca um novo modo de produzir energia foi tão crucial como o obtido pela máquina a vapor. E diante desses novos saberes surge o cientificismo, que é o quê? É uma concepção que se caracteriza pela excessiva valorização da ciência. E a ciência, nesse sentido, é considerada como o único conhecimento possível. É nesse contexto que surge o positivismo. Quais são as características, então, do positivismo? O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX, tem como seu principal representante o Auguste Comte, e essa corrente filosófica defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Bom, positivismo tem a matemática, a física, a astronomia, a química e a biologia, também a sociologia como modelos científicos. Tanto é que o Auguste Comte, ele se intitula o criador da sociologia. Por que que o positivismo utiliza essas ciências como base? Porque elas se destacam segundo seus valores cumulativos, ou seja, de análise e observação de dados, para a partir daqueles dados e observações feitas, inferir qualquer coisa sobre a realidade. Então, a partir disso, Comte diz ter descoberto uma lei fundamental, segundo a qual o espírito humano ele teria passado por três estados históricos diferentes, que são o teológico, o metafísico e o positivo. Nós vamos analisar agora qual é qual e suas características. Bom, o primeiro estado é o estado teológico. O que é que caracteriza o estado teológico? Bom, no estado teológico, as explicações da realidade vêm por meio das entidades sobrenaturais. Nós podemos até fazer uma relação com os povos antigos que buscavam explicar a realidade por meio dos mitos. Toda sociedade primitiva ela tem mitos para explicar a origem de determinados fenômenos, a origem de determinadas coisas. Então, isso caracteriza o estado teológico. O segundo é o estado metafísico. Nele, a realidade é explicada por meio das noções abstratas, como a teoria do lugar natural de Aristóteles. E por falar em Aristóteles, nós também temos que lembrar de uma teoria chamada éter. O que era o éter na perspectiva aristotélica? De acordo com essa ciência, o éter, que também era chamado de quinta essência, é o material que preenche a região do universo acima da esfera terrestre. Então nós temos aí mais uma característica do estado metafísico que se utilizavam entidades abstratas para explicar. É um dos passos no caminho da evolução da ciência. Por último, então, nós temos o estado positivo. No estado positivo, a humanidade então ela passou a explicar a realidade através das ciências, da razão. E busca-se aqui não o porquê, mas sim como as coisas acontecem, a partir do domínio, obviamente, sobre as leis de causa e efeito. Bom, é algo curioso que nós vamos falar também,
que o positivismo foi construído também como uma forma de religião. Na obra Sistema de Política Positiva, o Augusto Comte ele criou a religião da humanidade, ou religião positiva, que tem as seguintes diretrizes: o amor por princípio e a ordem por base, progresso por fim. Essa construção culminou nessa forma de religião, só que nós temos uma questão bem importante de se ressaltar, que apesar de Comte definir o pensamento teológico como o mais arcaico e infantil da humanidade, essa religião foi criada. Bom, desde os primeiros escritos já aparecia essa noção de espiritualidade que, vale lembrar, não se confundia com a religião tradicional. E diante da ruína do poder espiritual do seu tempo, o Comte ele via a necessidade de refundá-lo em princípios não teológicos, por meio da criação de uma igreja positivista, principalmente para convencer o proletariado a abandonar o projeto revolucionário. Então, a religião do positivismo ela seria a religião da humanidade. A partir dela, seria possível estabelecer o enquadramento da sociedade, abrigar os indivíduos, protegendo das convulsões históricas e promover o milagre da harmonia social. Desse modo, as pessoas buscariam viver às claras e viver para outrem, aliás, onde o altruísmo é a palavra de ordem. E, para tanto, a unidade espiritual é estabelecida pela ciência, que é a única capaz de regeneração social e moral. Essa religião ela possui um ser supremo, ela seria a humanidade personificada, que em sua força ela emana um conjunto de inteligências convergentes de todas as gerações passadas, presentes e futuras, que buscaria o quê? Aperfeiçoar o gênero humano. Bom, por fim, nós vamos falar do positivismo no Brasil e de algumas influências que essa corrente teve na nossa literatura e na nossa bandeira, inclusive, para quem não sabe. O positivismo ele vem chegar no Brasil por volta do século XIX, com Miguel Lemos e Teixeira Mendes, e ele está presente na nossa bandeira a partir do lema Ordem e Progresso. Nas obras O Mulato e O Curtiço, da Luiz de Azevedo, nós percebemos que as pessoas são condicionadas pelas circunstâncias das quais elas não conseguem escapar. Inclusive, é uma concepção bem naturalista, que o meio acaba influenciando o pensamento e as atitudes dos indivíduos. E no Curtiço isso fica cada vez mais evidente. As pessoas entram lá de uma forma e acabam mudando completamente a sua natureza em razão do meio. Bom, no mais, é isto. Agradeço pela atenção. Fiquem bem, fiquem salvos e até a próxima.